Aloha, galera, ela no mar na área. Aves surfistas em Noronha? Fica ligado. Hoje eu tô aqui com a Cecília Licarião, ela é bióloga, coordenadora do projeto Aves de Noronha. Fala pra gente se tem mesmo uma ave que é surfista aqui em Noronha. Então, a gente pode chamar essa ave de surfista porque é muito comum a gente observar ela, digamos assim, dropando algumas ondas. Essa ave é o atobá marrom, o Sula leucogaster, e é muito comum a gente observar ele dropando as ondas em busca de quê? O que ele está fazendo ali enquanto ele está dropando? Ele está se divertindo, ele está brincando, é um hábito comum ou não? A gente, enquanto pesquisador, acha, porque não tem nada comprovado a respeito desse comportamento, que enquanto ele está ali dropando a onda ao nosso ver, ele está utilizando aquela parte da onda que sobe como lupa para observar o que tem embaixo d'água. E o que ele está buscando? Sardinha. Então, através disso, ele consegue identificar os arrufos, que é uma grande concentração de sardinhas no mar. Para quem surfa, né, tem a oportunidade de estar aqui ou na Cacimba, ou por exemplo ali na Praia do Americano e do Bode, eles chegam muito próximo assim da gente, né? E é engraçado que eles alçam o voo, alguns, né, não são todos, mas muito alto, e parece que cai como um míssil, assim, bem kamikaze. Tipo, por que eles fazem isso? Exatamente, a gente consegue ver a aerodinâmica, digamos assim, da ave. Ele sobe o máximo que ele pode e lá de cima ele despenca. Quanto mais alto ele vai, mais profundo ele consegue atingir. Então ele faz justamente todo esse percurso, todo esse movimento, para ele conseguir mergulhar o mais fundo possível e conseguir capturar as sardinhas que estão ali no mar. Então até é engraçado que a gente consegue diferenciar o comportamento de indivíduos adultos de jovens. Os adultos, você percebe que é os que têm a barriga branca, eles conseguem voar mais alto e a inclinação deles você vê que é melhor. Que essa inclinação proporciona com que ele vá mais fundo e que aumente a probabilidade dele conseguir capturar o alimento deles. E os jovens, que têm a barriga mais amarronzada, eles vão mudar de penugem no 2º ano de vida, eles não conseguem voar tão alto e o mergulho, a inclinação deles não é tão boa quanto dos adultos. Eles estão treinando até ficarem bem eficientes nesse processo. E os mais novos, eles também curtem surfar, assim, passar perto do tubo ou não? Sim, tudo é um processo de aprendizado, né? Os jovens sempre aprendem com o comportamento dos adultos. Então, o que os adultos estão fazendo, eles estão atrás ali treinando também. Porque a impressão que eu tenho quando eu tô ali no mar surfando é que o adulto parece que ele é mais ousado, assim. Ele passa no limite, perto do tubo, e aí você acha que vai quebrar em cima dele e consegue ir embora, sabe? Ele é muito preciso. Exato, ele é mais ágil, né? Digamos que com o tempo de experiência no mar, ele vai entendendo melhor o mecanismo da onda, como funciona, qual o time da onda. Então ele já tem mais experiência e agilidade para isso. Menos, por isso que o jovem às vezes não vai tanto, né? Não se expõe tanto a essa situação. Entendi. E eles só se alimentam de sardinha ou também de outro tipo de peixe? Não, eles se alimentam de vários tipos de peixe diferentes. O principal, digamos assim, a base da alimentação deles, sem sombra de dúvida, é a sardinha. É tanto que essa espécie aqui na ilha de Jatobá é a que a gente mais vê. Por quê? Porque é a espécie de jatobá que se alimenta próximo da praia, que é onde estão concentrados os cardumes de sardinha. Os outros jatobás que a gente tem, que é o do pé vermelho e o mascarado, eles voam 250 quilômetros da costa para se alimentar. Por quê? Porque eles não se alimentam de sardinha, eles vão pegar lula, uns peixes que têm um hábito mais profundo, então tem essa diferença de hábito alimentar. Tem alguma relação, como assim, o atobá ser um indicativo de presença de tubarão no local ou não? É possível que a gente faça essa correlação, mas só no começo do dia e no final do dia, que é o horário de alimentação dos tubarões. Os tubarões também se alimentam nesses arrufos, tanto dos peixes quanto de algum outro bicho que esteja se alimentando dos peixes, então é uma cadeia. E quando o arrufo está ali, o atobá está mergulhando, então o atobá vai ser um indicativo, na verdade, do arrufo. E o tubarão pode estar correlacionado ao arrufo porque ele vai querer se alimentar naquela área. Então, podemos dizer que está todo mundo ali na mesma turma. Certo. Então, pode ter essa correlação, sim. Mas eles não competem, tipo o atobá e o tubarão, não tem nada a ver. Não, porque eles se alimentam de coisas diferentes, em horários diferentes. É tanto que a gente vê
o atobá durante o dia inteiro. E quando a maré estiver boa e tiver arrufo, o atobá tá ali. Não importa se é de manhã cedo, final de tarde, meio-dia, ele tá lá o tempo todo se alimentando. Já o tubarão não, ele tem esses horários preferenciais de começo do dia e final da tarde. E quando o mar tá muito grande ou tá mexido, tem maior presença de atobá ou não? Eu acho, não é uma coisa assim que eu posso te dar certeza, que diminui um pouco por conta que fica muito turvo. Imagina que esse animal, ele detecta o arrufo, né, o cardume, pela visão. Sim. Então, se ele não está conseguindo visualizar aquilo, vai ser um pouco mais difícil dele se alimentar. Então, acho que a estratégia muda um pouco nesse sentido. O atobá, ele é surfista, então, porque ele vai só quando tem onda boa, o mar tá bom, quer transparência e visibilidade. E é a ave que os surfistas têm mais contato, né? O pessoal sempre que está surfando tem a possibilidade de estar ali na onda e o atobá mergulhando ali do lado. Então, assim, é um momento super privilegiado. Sim. Eu, por exemplo, que não surfo, fico ali o tempo todo na água, vendo se ele se aproxima um pouco mais e é nem muito sempre bonito. eu tenho sorte. Eu fiquei com uma dúvida aqui do atobá marrom, né? O surfistão aí. Ele tá em alguma outra parte do mundo com frequência e nas ondas ou não? O atobá marrom, ele é uma espécie muito comum no nosso litoral inteiro, no Brasil, né? A gente tem 8 quilômetros de costa e ali a partir da Bahia, sul, sudeste, é um animal que está bem presente na nossa costa. Os que não estão tão presentes, que são muito abundantes aqui na ilha, mas que são poucos abundantes no continente, é o atobá de pé vermelho e o atobá mascarado, que eles só se reproduzem em ilhas oceânicas. Então eles não estão praticamente no continente. O local do Brasil que a gente consegue ver com maior clareza, assim, com maior proximidade, são as ilhas, especificamente Fernando de Noronha, e em Abrolhos também é possível ver algumas colônias. Isso é muito legal. Mas assim, tipo, qual que é a importância de uma ave marinha, no caso do atobá, para o ciclo aqui de Noronha? As aves marinhas têm uma importância surreal para a riqueza marinha. Quando as aves fazem cocô, que é o guano que a gente chama, o guano das aves é uma substância super rica em nutrientes, muito, muito, muito. Então imagina, 30 mil aves fazendo cocô na ilha e todo esse cocô sendo adubo e eles correndo para dentro do mar. Imagina o tanto de adubo, de riqueza que tem ali. Todos esses nutrientes que tem no guano, ele vai, digamos assim, servir de base para a cadeia ali subaquática. Então isso vai estar completamente correlacionado com a riqueza subaquática. Se hoje todas as aves marinhas deixassem de existir, a gente ia ver um panorama completamente diferente embaixo do mar. A riqueza de peixe, de coral, de porífera, de assídia iria mudar completamente. Então tem tudo a ver ave marinha e riqueza subaquática. É um casamento assim que tem que existir, porque senão tem um desequilíbrio muito, muito, muito grande. Interessante você falar isso de riqueza subaquática, porque muitas pessoas vêm aqui para Noronha e elas querem ver tubarão, tartaruga, né? Elas não estão muito interessadas em ver aves, assim, acham bonitas, mas não se interessam, não tem muito essa coisa do passarinhar, né? E aí eu ia pedir para você contar um pouco sobre o projeto que tem aqui em Noronha, como que funciona, para quem estiver assistindo, se estiver aqui em Noronha, poder conhecer, né? Na verdade você falou tudo. O projeto Aves de Noronha, ele surgiu justamente desse nosso incômodo de estar aqui na ilha e perceber que as pessoas estão sempre olhando para debaixo d'água. É golfinho, é tartaruga, é tubarão, é coral, é mergulho. E ninguém minimamente gasta assim 5 segundos olhando para cima e dizendo, olha uma fragata, olha um atobá. E aqui uma coisa super bacana da ilha é que a gente pode observar aves os 365 dias do ano. Sempre tem aves a serem observadas. A gente tem 17 espécies de aves residentes, ou seja, que o ano todo estão aqui. Dessas 17, 6 são ameaçadas de extinção e 2 só existem aqui, que é o cibite e a cucuruta. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então o projeto Aves de Noronha, ele surgiu com esse intuito de, vamos mostrar para as pessoas que em Noronha tem ave aberta, que tem uma riqueza sensacional, que tem uma singularidade pela questão das espécies que só existem aqui, e que isso tem tudo a ver com a biodiversidade de uma forma geral. Que para ter esses picos incríveis de mergulho, de surf, enfim, toda essa riqueza, a gente tem que ter um equilíbrio entre o que está fora d'água e o que está dentro d'água. Então a Aves de Noronha veio para isso, para completar o ciclo nesse sentido, de as aves estão aqui, elas são super importantes para o ambiente, para a conservação, para a cultura local.
para a educação ambiental e para a movimentação de economia local também, já que a observação de aves é uma das atividades que mais crescem no mundo inteiro relacionado ao ecoturismo. Daí a importância, né, de ter um projeto desse que incentive também, porque às vezes falta um incentivo, né? A pessoa não sabe como ela observa, acho que uma das maiores dificuldades é o silêncio, tem muita gente que fala alto. Isso assusta. Ai, olha que lindo, aí tá lá gritando, fazendo vídeo, e não é assim que funciona, né? Já não funciona assim debaixo d'água, mas as pessoas falam com o snorkel na boca. Mas quem dirá com as aves, né, que se assustam mais ainda. Eu queria que você fizesse o convite para as pessoas que vão vir aqui a Noronha para conhecer o projeto, né? Deixar o Instagram para eles conhecerem. A gente, do Projeto Aves de Noronha, a gente produziu esse material, que é o que a gente acredita que é o pontapé inicial para a observação de aves, que é um guiazinho que é distribuído de forma gratuita em vários lugares da ilha. Então aqui estão as principais espécies de aves que você vai observar na ilha, tem um lugarzinho para você fazer o checklist, para você ter ideia de quantas espécies você observou durante o seu passeio, tem dizendo quais são as espécies endêmicas, ameaçadas, enfim, tem muita informação importante e básica que vai dar um pontapé inicial para você que quer observar aves. Se você quiser acompanhar o projeto da gente, segue a gente no Instagram, é @avesdenoronha. Qualquer coisa manda um direct, se tiver uma dúvida, se tiver uma foto de alguma espécie que não conseguiu identificar, manda pra gente que a gente faz esse elo com vocês. Bom, então se você gostou desse vídeo, lembre de deixar aquele like. Também se ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade para escrever aqui nos comentários, que eu tenho essa pessoa aqui do meu lado que manja muito, então eu posso fazer contato com ela para ela me ajudar a responder. E é isso, galera, se inscreve no canal, beleza? Aloha, galera, até a próxima!